Olá, Olá, querida, como vai? tudo bem? Você tá de O filtro, Instagram bonita? desde... Hã? Você tá de filtro, bonita? Tô, porque a cara de mãe que dorme 5 horas da manhã vai dedurar a minha plenitude, entendeu? Vai Então não acabar com a combina. minha plenitude. A última live que eu tentei botar um filtro, botei um filtro meio. é, Eu é, é, coloquei um fruto básico só pra enganar mesmo, porque... eu fiquei meio transformista. Eu tirei correndo e fiquei com a minha carinha, porque não tenho talento para descobrir os filtros ainda. Como é que vai, querida? Tô muito bem, você, saudade, né, de uma sala de aula, Nossa, confesso. saudade de escrever num quadro, né, minha filha? Drauzio Varela, eles vem falando assim pra mim. Sim, eu entendo, tenho tido muito, eu vinha já com experiência em sala de aula, estava acompanhando alguns professores, e aí veio, fiquei grávida, pandemia, né? Falei, morri dentro de casa e estou aí em um loop infinito de ficar em casa, mas eu estou correndo atrás ainda, aprendendo da forma que está sendo possível no online. E Nós, professores, tivemos que reaprender muito, né, com o ensino remoto, né, com todo o ensino online. Muitos ainda falam comigo, mas você já dava aula na Saraiva, você tira direito. A gente não é tão simples assim. Uma coisa é uma aula de cursinho, outra coisa é um curso de graduação. E as outras atividades, milhares de reuniões, orientações de TCC, que você lembra, né, Tawane? Eu já era rainha dos orientandos e continuamos. Eu não tinha feito as contas, isso, gente, isso tem tudo a ver com a minha carreira, tá? Eu não tinha feito as contas de quantos orientandos eu fui aceitando. Aí outro dia eu fui pegar minha agenda e fui listar, tá? meu Deus, eu só vejo eles doidos assim nas postagens, né? Porque convenhamos que Carla é bem brava e bem exigente com os orientandos Ah, dela, né? eu sou mãezona, né? Mas de vez em quando eu fico meio pistola, né? Como dizem vocês, e falo, vocês estão me enrolando, porque eu sou muito boazinha. Então, vou botar prazo, vou começar a reclamar do negócio. Verdade. Mas é um aprendizado, né? Eu vejo que essa questão da carreira em si tem que ser uma paixão, porque cada pessoa é de um jeito, cada aluno tem uma forma de aprendizagem. A mesma você passa de um jeito. Eu lembro, mapa mental, eu não consigo estudar por mapa mental e não lembrar de você. Eu falo, as suas aulas eram passadas em mapa, são passadas em Esquemas, mapas né? mentais, né? Então eu não consigo assistir uma aula e não lembrar dos mapas mentais que você fazia. E eu acabei adotando isso hoje na minha vida. Eu faço tudo virou mapa mental. Eu tenho programa de mapa mental, faço mapa mental no papel. E eu não tinha esse hábito. E ficou muito mais fácil para mim depois. Eu sempre fui muito visual. Eu acabei descobrindo uma facilidade no mapa mental. E sempre lembro de você quando eu estou fazendo mapas. Ai, que ótimo. E olha aqui, tá? Olha os comentários. A Lu ali, que foi também da sua turma, né? A Lu foi só que era do Daniel, A você era da Luana noite. não, a Isabel Gino foi, ela está na Europa, vai falar com a gente Ah, é? na sexta-feira, vai compartilhar com a gente um pouco A Bel de tá como tem. fora, então, eu não sabia. Ela tem um escritório lá, ela trabalha hoje lá com o escritório dela e ela vai contar para a gente Que um maravilha. pouquinho A do Luana é um caso de orientação que é comum, assim, que eu lembro muito da minha amor, história. né? E eu lembro da minha história com a minha orientadora. Começou comigo antes de TCC, né, nós já na faculdade, fazendo outras atividades juntas, faz o TCC comigo e continua depois. E é isso, isso é muito gostoso. Eu falo, essa semana eu tenho um grupo com os meus orientandos, e uma orientada veio perguntar uma coisa de vida, de escritório e tudo. Eu falei, o que faz? Eu acho que podia fazer isso, isso, isso. Eu falei, gente, eu acho que talvez a orientação mais legal não seja nem a do trabalho, fizesse a orientação sobre a vida, sobre o que a gente deve fazer, o que a gente pode fazer. Para mim, isso fazia muita diferença. Até hoje, gente, a minha orientadora, que Tá. já é aposentada, eu ligo para ela e falo, professora, eu tenho que tomar uma decisão e eu queria a sua opinião. E é isso, a academia Sim. tem esses laços, né, legais. E eu vejo que durante a faculdade, eu falo por experiência, não ter tido tanto contato. Eu percebi ter uma sintonia com esse lado, mas eu não tive esse contato. Eu quis ter depois
muitas depois da faculdade, diversos, foi me levando a conhecer isso, porque eu ainda estou num caminho muito assim, inicial, aprendendo, pensando no mestrado e tal. Mas é uma coisa assim tão nova, eu sinto que a gente não recebe essas informações, porque normalmente a faculdade leva a gente para dois caminhos, ou a advocacia, ou sempre, eu lembro até hoje do meu primeiro dia de aula que a pergunta foi essa, concurso ou advocacia? Poucas pessoas têm conhecimento desse processo de pesquisa científica, tanto que o TCC, o artigo científico, ele vira um peso, muitas vezes. As pessoas ficam... Eu lembro de ver as pessoas assustadas, aterrorizadas com o TCC, com os artigos, justamente por isso. A gente não tem esse contato acadêmico mesmo, apesar de estar dentro de uma faculdade, e tem todos os ricos, a gente não tem esse contato, essa pegada mesmo de conhecer esse lado, de conhecer as outras vertentes, as outras possibilidades do direito. Eu tenho notado, tenho visto essa dificuldade, inclusive com os meus colegas, com pessoas que estão formando hoje, que também falam muito disso. A gente ainda tem, Cauane, um ensino que é muito conteudista. Ainda existe uma postura que isso está em transformação, mas que ainda é muito forte, de um aluno que é mero receptor de conteúdo, que é muito passivo. Algo que era para ficar no ensino médio. O ensino superior ele deveria ter uma mentalidade diferente, de muito mais participação na produção do seu conhecimento, né? E quando a gente participa, aí aquele texto que você lê, porque o professor mandou, porque vai cair na prova, aquilo faz muito mais sentido. Faz sentido um TCC, quando você compreende aquilo, problematiza aquilo, faz parte daquele problema, não é isso? E é algo que a gente está lutando para mudar devagarzinho. Claro que alguns com mais dificuldade, outros com menos, mas esse reflexo que você falou para mim é muito claro. Essa questão de que o TCC é visto como um peso para quase todo mundo, às vezes com muito medo, mas normalmente mais com preguiça. Eu tenho que fazer isso, é uma burocracia para que eu possa formar. E aí vem a Carla na minha banca, querendo ver se eu fiz plágio. Porque eu lembro, na sua turma, eu participei de uma noite de bancas e o povo falou que eu era o cão naquele dia. Logo eu, a boazinha, né? Eu falei, nossa, gente, eu sou toda doce, mas plágio é um troço que não dá para defender. Mas por que as pessoas fazem plágio? Nem falo, nem vejo como uma fé. Eu acho que a forma como eu indicava o plágio nem era brigando muito. Fazem plágio porque, na verdade, as pessoas não sabem o que é um TCC. Aquilo é visto como uma barreira intransponível e é uma coisa tão desconhecida, é tão distante da realidade, que a única coisa que você sabe fazer é pegar aquelas coisas que estão prontas e juntar e entregar alguma coisa. Ainda junta, né? Aí a Valesca falando, a Valesca falou em fim de curso, lá na Newton. E as pessoas pensam assim, eu preciso ficar livre disso. Ainda junta com aquele momento. Você está fazendo estágio, você está no fim do curso. Você tem uma OAB batendo na sua porta. Se você não está fazendo durante, você está preparando para fazer. O TCC ele fica sem lugar na graduação, muitas vezes. Quando, na verdade, se você compreender o que é um TCC, ele pode fazer parte do seu percurso. Ele pode ser uma parte bonita do seu percurso, porque ele é o auge da sua autonomia ali, porque é o momento de você dizer a que veio. Dizer assim, olha, dentre tantas matérias que eu aprendi aí em 10 períodos do curso de Direito, tem algo que me despertou. Tem um problema que eu queria responder. E, então, eu busquei esses autores que eu brigava. Gente, acho que as pessoas não entendiam que a minha briga não era por ter citado outro autor, era por ter colocado outro autor, era por não ter dado a fonte. Se você colocar entre aspas e fizer a referência, não tem problema. Então, assim, se você ressignifica isso, entende o TCC não como um inimigo, e sim como um seu momento de dizer sobre algo que te interessou no direito, e sim, fazendo recurso a outros autores, eu sempre falei, gente, não acho que eu vou esperar que você invente a roda no TCC da graduação, porque o pressuposto do TCC da graduação é mesmo que você pegue vários autores e consiga concatenar essas ideias, costurar aquilo, e não que você crie tudo. Criação é pressuposto do doutorado, nem no mestrado é. Então, se você consegue entender isso, esse TCC sai de uma forma mais simples. A gente ainda tem um distanciamento, né? Porque, vamos lá, Cauane, qual foi a oportunidade de pesquisa que você teve durante a faculdade? Ela é muito pequena.
Muitas Muito. vezes a gente vai Ela conversar no final mesmo. e a gente vai despertar para a pesquisa depois. Olha só, como você está começando a despertar, né, para a docência, para a pesquisa, que claro que ainda é tempo. Não estou dizendo que esse despertar posterior não serve, que passou da hora de forma alguma. Mas talvez você tenha perdido algumas oportunidades de enxergar a sua graduação com outros olhos, que te preparariam mais para a docência. Eu, como isso vem de um pouco de vocação minha, eu sempre tive a veia da docência pronunciada, e aqui especificamente eu sou filha de professores, né? Então, isso para mim foi uma coisa que foi muito natural. Eu já fiz um curso de Direito com o olhar da pesquisa, com o olhar especialmente da docência, buscando nos meus professores, quando eu fui monitora, que olha, você chegou a ser monitora, Tawane? Não, eu ia ser de direito do trabalho e, por N motivos, acabei não concluindo. E não entendia como era importante que tinha feito uma força maior para seguir também. Porque isso, quando eu fui monitora, eu já via aquela lógica de enxergar o que cada professor que eu acompanhava fazia, para absorver naquelas experiências o que eu queria levar para a minha vida de professora no futuro. Então eu falo sempre, o professor Brunello, eu tirei a forma como eu uso o quadro. Que engraçado que ele não usa mais, né? E eu, claro que aprimorei, mas eu tirei a forma como eu uso o quadro. Com a professora Silma, que foi minha orientadora, eu tirei algumas questões de postura em sala, um pouco sobre a forma de usar o quadro, a lógica de que um professor de direito civil ele tem que ter um código, porque eu tenho que dialogar com o meu material, ou algumas questões de avaliação. Então, assim, cada professor ele foi contribuindo de uma forma. Com o professor Vilela, de quem eu fui monitora também, eu tinha aquela ideia do sair do conteúdo, do manual, do curso, dos livros, que era o que se esperava, e buscar um direito que estava fora da caixinha. Você vai, cada professor que passa na vida da gente, ele pode trazer alguma coisa. Eu, obviamente, eu já via isso durante a graduação. Mas hoje, se você olha para trás, você também, olha só, que você acabou de falar, você começa falando que lembra das minhas aulas pela forma como eu usava o quadro e como que isso te ajudou. E é isso. Esse começo da docência, esse retorno à academia, eu acho que ele, especialmente para quem pensa depois, a gente pode pensar também para quem está na faculdade pensando, ele passa por enxergar o outro e ver o que aquilo que o outro faz te inspira, cabe na sua vida. Isso é muito legal. Tantos outros professores, pense aí, né, dos professores de civil, dos professores de penal, a gente teve grandes professores, queridos colegas da Faculdade Promosa, e é isso, é buscar aquilo que nos inspira. E a pesquisa é isso, a pesquisa é muita inspiração, né, Tawane? Acho que eu sou completamente suspeita, né, porque eu defini, dentre tantas possibilidades dentro do direito, até financeiramente muito mais interessantes, não é isso? A ideia de que essa era o que eu queria fazer, aqueles temas que eu me apaixono por. Então, quando eu penso no direito médico, na bioética, essa listinha de orientandos gigante aqui, ela não é à toa, é porque eu tenho paixão pelo que eu falo. E, de uma certa forma, eu fiz isso em filão também. Eu fiz uma área. E aí eu acho que tem muito a ver com o que você está proporcionando essa semana, de falar de carreiras, para dizer como que a gente encontra também um sucesso, né? Uma estabilização nos temas que a gente realmente gosta, que a gente escolhe. E também na docência, também na pesquisa. Vou deixar você falar um pouquinho, que senão eu falo sozinha. Estou vendo aqui já comentários. Não, eu estou aqui para aprender mesmo também, assim como todo mundo. E é isso que eu tenho, só fazendo a adendo do que você falou, de que encontrar, a gente tem tanto, às vezes, até uma crítica mesmo minha que eu tenho ao direito, que é tão engessado em determinados... O nosso modelo está tão engessado que ele não... Nós tínhamos que ser mais críticos, né? Nós, alunos, quando saímos da faculdade, tem se perdido esse senso de... Essa crítica, essa análise de que, gente, todo mundo fazendo assim, será que pode ser diferente? Será que existe possibilidade? Acho que até para quem segue pela pesquisa, essa chave tem que ser virada a todo tempo de que, peraí, tem outro jeito de fazer? Será que existe outro caminho?
Porque senão fica só repetindo padrão, repetindo padrão, repetindo padrão, e a gente vira igual um hamster, né? numa rodinha. Vamos lá, né? Você começou falando, a gente entra na faculdade, no primeiro período eles perguntam pra gente, você vai advogar, você vai fazer concurso. Esse é o caminho óbvio do direito. Esse é o caminho esperado e que muitas vezes é imposto um pouco, porque a gente tem que buscar os outros caminhos. E a gente tem várias outras áreas interessantes, que às vezes se apresentam para a gente durante a faculdade, mas muitas vezes não se apresentam. Eu mesma já me surpreendi com carreiras jurídicas. Então, no próprio serviço público também, às vezes a gente pensa só naquelas que são muito conhecidas, que tem um status social, né, elevado, todo mundo pensa na magistratura, vai pensar em MP, uma defensoria, uma procuradoria. Mas tem tantas carreiras interessantes, de auditoria, de consultoria, e etc. Uhum. E tem essas outras carreiras que eu não vou dizer que não são práticas, porque, vamos lá, uma das minhas maiores preocupações na minha academia, pensando em academia como ciência, como estudo, como pesquisa, e na minha docência, é de ser muito prática. Eu escolhi uma área que é muito prática, mas aquelas áreas que são mais distantes um pouco daquilo que todo mundo faz. Eu me lembro, eu já estou na pesquisa há muitos anos, a docência também já fui me inspirando desde a graduação, mas eu me lembro uma vez, quando eu fui convidada para o projeto da editora Saraiva, né? Foi até o Saraiva Prova, você participou, ele foi finalizado, mas ele foi finalizado, a pandemia nos pegou também. Tem prova do AB, vai ficando difícil, né? Tentar. Quando eu fui convidada para o Saraiva Prova, foi uma surpresa interessante, porque eu fui convidada por uma ex-aluna da primeira turma que eu dei aula, a Laís. E foi um susto enorme, porque eu falei assim, a primeira turma que você dá aula não tem coisa boa ali naquele momento. E ela me convidou para um projeto com Pedro Lenza, de porte, Bruno Dampier, com tantos nomes grandes, né? Eu, em 2016, sem saída de doutorado, ainda pouquíssimo conhecida. Se é que eu sou conhecida, mas naquele momento ainda era menos ainda. E foi super legal, mas uma coisa que eu achei legal é assim, o que a Laís está fazendo na Saraiva? E olha que legal, junto dessa área mais do ensino jurídico, da pesquisa, você tem um mercado editorial interessante que ele absorve estudantes de direito. Então, a Laís se formou e ela entrou num trainee de uma editora. Olha que bacana, uma outra possibilidade também nesse mundo. Então, a gente tem, eu tinha um aluno do Promove que está estagiando na editora Saraiva até hoje, nos projetos das empresas do grupo, com potencialidade de continuar depois. Então, assim, tem vários caminhos, talvez que muitas pessoas não abrem os olhos durante a graduação. Eu vejo, eu atuo hoje nesse processo de extensão, mas desde que eu saí da faculdade eu tenho atuado com startups. Então, é um ambiente muito... quando eu falo, as pessoas até ficam assim, principalmente os alunos do direito, eu vi um certo olhar crítico, porque não conhecem, né? Não conhecem o ambiente. Mas eu agradeço muito por ter conhecido, por ter partido desse ponto de estar em um ambiente de inovação, de startup, porque ali eu comecei a ver o mundo de outra forma e as possibilidades de outra forma, a construção mesmo. Ali tem muito estudo, tem muita pesquisa interna, tem muita troca, e eu pude aprender ali, tenho aprendido ainda nesse ecossistema dele. E todo dia tem uma coisa diferente, todo dia uma coisa ontem já não tem a mesma, já não é mais, é totalmente o oposto, né? Muda muito rápido. Mas eu aprendi muito com eles sobre buscar outros caminhos. Eu acho que isso também está muito junto da pesquisa, né? Porque ali eu falo que eles são pesquisadores, assim como eles não estão ali direcionados na ciência, dentro da ciência, mas eles têm muita praticidade, né? Estão ali todo o tempo tentando solucionar problemas. E querendo ou não, a pesquisa a ciência também é isso, solução de problemas. Ela está ali querendo buscar solucionar o social, a sociedade, os problemas da sociedade. Então, eu tive essa oportunidade de abrir a minha mente. Eu sempre fui meio... tem uma amiga que fala que eu sou subversiva. Eu sempre fui meio subversiva com essas coisas. Eu sempre busquei outros olhares. E tenho incentivado pessoas a buscar, a ver esse além da faculdade, além do banco ali que você está sentado aprendendo. E eu imagino que dentro da pesquisa, apesar de várias outras limitações que eu não conheço,
essa necessidade de buscar o outro olhar deve ser uma base importante. Não sei, já deixo para você pontuar muito melhor do que eu. E vamos lá, falando junto do que você falou, até do mercado das startups, a gente repensa até um processo de transformação que a gente tem tido na educação, e a pesquisa está diretamente ligada a isso. A estudante que eu fui, eu me formei em 2007. Você formou em 2010? Eu passei em 2016. Quase 10 anos depois disso. Eu formei em 2007. Você formou em 2016, você estava numa transição, porque eu acho que talvez eu tenha estudado ainda no momento ainda anterior, em termos de postura do aluno. Como eu falei, da educação conteudista, em que a gente absorvia conteúdo, isso na minha época era muito comum. Na minha época, quando você falava em Caio Mário, que na sua turma vocês já não gostavam, que eu lembro disso, e eu ficava, gente, mas é Caio Mário, né? Mas brincadeira à parte, na minha época, a gente pegava esses grandes manuais, esses grandes cursos de direito civil, né? E lia um, dois, fazia resumo, guardava, respondia a prova. Ok, a faculdade era muito isso. Era ruim, de forma alguma. Eu tenho uma capacidade de leitura muito boa, uma boa capacidade de interpretação. Óbvio que a prática me puxou de levar tudo isso que eu li, né, para aplicar nos casos. Mas a faculdade ficava muito restrita a isso, a essa transmissão de conteúdo e aprendizado. Hoje, o mercado, ele não quer um aluno que seja só conteúdo. O mercado, ele quer um aluno que seja dinâmico, inclusive que ele vá além das disciplinas clássicas do direito. Sim. Então, a gente tem visto a cada dia o surgimento de novas áreas, não é isso? Então, a minha área do direito médico não era algo que durante a minha graduação era algo que existia. Eu ainda brinco com a Luciana Dadalto, né, que a gente fala sempre muito junto, que a gente começou muito na advocacia nessa área juntas, porque a gente coordenou uma pós junto, e quando a gente montou a pós, a gente fez a pós que a gente gostaria de ter tido a oportunidade de fazer. Porque não tinha. A gente foi muito autodidata quem estava no começo disso. Mas eu estou falando porque hoje, junto dessa competência básica, também não se apagou. Você tem que ter um bom conteúdo, sim, que você absorve na faculdade. Mas junto dessa competência básica, o mercado ele tem nos exigido outras competências. Competências relacionais importantes, competências discursivas. Gente, falar é uma coisa hoje sem condição. E não apenas falar por palavras, como a gente está falando agora, né? A gente vê, por exemplo, como as ferramentas de design têm sido importantes hoje. Tanto no uso da O legal design também, eu nunca pensei em neuromarketing, para poder entender como fazer um contrato mais visual que melhore a experiência do cliente. E te tornar mais claro. Como professora, eu vejo isso também. Como pesquisadora, como eu posso me fazer mais clara para as pessoas? Nem sempre vai ser como um discurso jurídico, que fomos jocosamente apelidados de juridiquês, não é isso? Porque sim, o discurso jurídico muitas vezes ele se afasta da sociedade. Eu sempre falo muito isso, olha o voto do Supremo. A Rosa Weber tem votos lindos de conteúdo, mas as pessoas não conseguem entender. Então, o mercado hoje ele exige, quando surge, por exemplo, o fenômeno das startups, não é isso? Você tem que aprender novas coisas que não são aquelas tradicionalmente ensinadas na faculdade. E se você vai ficar, não, eu só vou estudar, trabalhar com aquele jeito de trabalho clássico. Eu só vou trabalhar com o jeito consumidor. Gente, não estou dizendo que vai dar errado, mas você vai encontrar mais milhares de pessoas fazendo essa mesma coisa. A chance de você decolar nesse mercado, se você ficar naquele recortezinho tradicional, ela é cada vez mais baixa. Se em 2007, quando eu formei, já era difícil, hoje, essa semana eu dei um xingo dos meus alunos, sabe? Aquela pegada que eu já dei na turma do Pedro, no momento do semestre, você tem que dar aquela chamar para a realidade. E nesse negócio de ensino remoto, que todo mundo assiste, fala quanto quer e não sei o quê, eu falei, gente, vamos lá. Em 2007, quando eu formei, a gente já tinha, eu queria achar os números certinhos, não achei, não, mas eu falei, eu posso dizer que só a universidade onde eu me formei, a Universidade Federal, hoje forma 20% mais de alunos no direito todo ano em relação ao que ela formava naquela época. Se você for olhar o mercado, deve ter dobrado o número de estudantes de direito. Eu fiz uma postagem hoje sobre isso, que tem 1.755 faculdades, média de 8 mil, nossa, eu nem sei falar o número, 856 mil alunos por ano que são formados, que é a faculdade que mais se forma alunos, o curso que mais procurado é o direito hoje. E, estatisticamente, a gente está, assim, 2 vezes a mais do que o segundo maior do mundo, que eu acho que é os Estados Unidos. Assim, a gente forma advogado demais. E é isso. Se você não se diferenciar, e você aí
falando do tema da gente, a pesquisa é uma forma de se diferenciar. Você abrir o olhar para uma outra área em que você pode se diferenciar. Você vai ficar para trás. Então, acho que está na hora da gente enxergar, foi o que eu falei para os meus alunos, pensar não na aprovação daquela disciplina que você vai ter no curso, e fazer só o que é básico, mas tentar ir além, para pensar de como que isso pode ser estratégico para o meu futuro. E aí você encontrar uma área que você gosta. Porque vamos lá, gente, pesquisar o que a gente não gosta é um inferno. Eu já tive essa experiência. Uma das pesquisas que eu tive, o professor me deu o tema e era no meu estômago, era civil, mas a gente também não ama tudo do civil, né? Era um Não dá pra gostar de tudo. era um soco no estômago e eu tinha que... Eu sofria para pesquisar aquilo. E aí fica igual ao TCC. Ah, não faz sentido, eu tenho que entregar. Não fez sentido para mim. Mas quando você consegue encontrar o tema que você gosta, gente, isso vai trazer resultado. É muito interessante perceber. Então, para mim, tirando esse único tema lá, que era de direitos reais, você sabe que nunca foi muito minha praia, né? Que não me era... A minha não, porque, abre aspas, eu tive que repetir essa matéria. Mas você teve uma professora maravilhosa, né? Então vamos... Eu sei que por repetir você não deve ter ficado muito feliz, mas ela é maravilhosa. É. Mas, enfim, tirando essa oportunidade, que para mim foi um teste muito interessante de dizer, não, eu tenho que pesquisar o que eu gosto. As outras coisas que eu pesquisei dentro do que eu gosto, todas me renderam fruto. Uhum. Mas eu acho que muita gente fica, eu acho e a gente tem que entrar nisso, que é o ponto que a gente se propôs a falar, falar assim, bom, eu gosto de pesquisa, mas a pesquisa está tão longe de mim. A pesquisa, não é só na federal que tem pesquisa, né? Porque, vamos lá, Carla, você está falando isso porque você é da federal, porque você estudou na federal, a pesquisa só acontece na federal. Não é isso que as pessoas pensam muitas vezes? Tal? A pesquisa só acontece na federal. Eu não vou mentir para vocês que na federal a gente tem mais espaço de pesquisa, sim. Por uma razão simples, os professores são pagos por orientar a pesquisa, então, né, fica um pouco mais fácil. Pagos, assim, muito mais horas do que as outras faculdades pagam normalmente. Tem particulares que têm políticas parecidas, mas, em geral, a gente tem um estímulo à pesquisa maior. Hoje eu tive uma reunião durante a tarde, eu ingressei, né, como professor na Universidade Federal, está quase fazendo 2 anos, e eu acabei de ser contemplada com recursos para comprar computador, para comprar livro. Que maravilha, né? A gente ter dinheiro para isso. E aqui eu queria dar um oi para a Valesca, que está super participando, até porque eu vou fazer um gancho para voltar no que a gente está falando. A Valesca é mais uma das minhas alunas em que eu vi durante a graduação um potencial de pesquisa e docência. E eu nem lembrava muito disso, ela que me contou, porque ela foi aprovada no mestrado da UFMG agora, e aí, Tawane, você vê que não tem essa de que para ser aprovada no mestrado da UFMG você tem que ter estudado na UFMG. A Valesca estudou na Nilson. E ela me contou, porque, gente, às vezes a minha cabeça não tem funcionado muito bem. Assim. Eu guardo coisas de direito médico mais do que muitas vezes os relacionais. Que um dia a gente estava batendo papo, em que ela falou de docência e tudo, mas que ela falou com uma coisa que, como ela fala, é da federal, é distante da minha realidade, isso não vai ter jeito. E que eu falei com ela, para com isso. Você faz isso, eu estou te dando tal dica, porque você tem toda a chance, você pode tentar o mestrado. E Valesca se formou, ela pode até nos contar aí no comentário, Valesca se formou tem pouco tempo, porque eu fui professora dela em 2018, e não foi no último período, e já entrou no mestrado da UFMG. Então, olha bem, para quem está aí querendo fazer um mestrado, né, Tawane, e querendo enveredar nisso, a gente tem caminhos. Talvez eles não estejam lá ofertados numa bandeja prontas para a gente. E, na verdade, nem na UFMG eles são assim. Na minha graduação, ninguém nunca falou comigo assim, oi, tudo bem? Quer fazer pesquisa? Vem cá. Não. Aí, ó, Valesca fez igual eu, passou antes de formar. O resultado sai no 10º. É uma emoção surreal. Eu realmente eu passei no mestrado também, no 10º período. É muito legal. Só que não tira o mérito de forma alguma de quem entra depois, né? Olha o Lucas falando de saudade das minhas aulas. Realmente, em lugar nenhum vão ficar... E a frase de todos os alunos assim, oi, tudo bem? Quer fazer pesquisa? Não, porque por mais que num lugar tenha mais espaço que o outro, a pesquisa, as vagas de pesquisa de iniciação científica especificamente, são um ativo escasso. Vamos pensar em linguagem de mercado? Não tem espaço para todo mundo fazer pesquisa, no sentido de não ter orientação própria. Você pode fazer pesquisa independente, acaba fazendo. Mas, assim, as iniciações científicas oficiais, o número é relativamente reduzido, né, perto do número de alunos.
Então, vai muito como por quem tem interesse. Por quem tem interesse, porque vai atrás do professor e fala, professor, eu tenho esse tema, eu gostaria de pesquisar, você aceita me orientar? Ou quem corre atrás e vê os editais. Eu, por exemplo, o pessoal do FMG, eu vou soltar um edital de iniciação científica daqui a pouco, porque eu ganhei esse recurso, eu falei, e ele está atrelado a uma pesquisa que eu vou ter alguns alunos. Então, ter um pouco da gente correr atrás daquilo. E como é que a gente corre? Se eu estou na graduação, eu tenho que correr, que é mais fácil, ir atrás do meu professor, entender como é que aquilo funciona. A gente também tem professores que têm perfil de pesquisa e outros que não. Vamos lá. Olha os seus professores. Eu era uma professora pesquisadora, vocês sabiam disso. Vocês sabiam que os temas que eu tratava eram temas... alguns vão falar que eram viagens, né? Mas eram temas de reflexão maior. Não é que não eram práticos, mas talvez não fosse só aquela coisa de o que é que está dando... Eu tenho até reflexos de Carla aqui na minha casa, porque eu não sou da área, meu esposo trabalha com... Na verdade, trabalha com odontologia, né? Ele trabalha na área de odontologia. Então, eu estou, de vez em quando, eu me pego aqui e falei... Aí eu falei, isso é resíduo de Carla, porque isso eu vou falar no meu último período da faculdade. E eu não atuo nessa área, eu só pesquisas, assim, tipo, aleatórias. Estou sentada aqui e vou dando uma passada aqui. A Bel falando tá com saudade também. Ai, que delícia, gente, saudade de você. Aqui, mas direito médico, a gente tem um conversa em box interessante também, né? Sobre diagnósticos Covid, prescrições loucas, né? Isso, feijão que funciona com cloroquina. Feijão tá por aí. Etc. Mas, enfim, na faculdade, para quem ainda está na faculdade, eu indico muito isso. Primeiro, você identificar aquele professor que tem um histórico, um perfil de pesquisa. E, bom, nós temos professores que são super advogados, eu não tiro mérito nenhum, por isso é excelente ter professores advogados também, porque é aquele direito bem fincado com o pé no chão, e eu, particularmente, eu não me afasto da advocacia, eu gosto também, meu amor é a docência, mas eu gosto da advocacia, porque eu gosto de ter uma aula que bota o pé no chão. Indo além, claro, mas botar o pé no chão. Eu falo que a minha experiência na advocacia do direito médico é muito legal, porque acho que você chegou a ter responsabilidade civil comigo também, não chegou? Sim, foi responsabilidade civil, foi na aula de responsabilidade civil que eu falei, opa, o assunto veio assim, falei, eu quero saber um pouco mais. Porque aí a experiência que eu tinha como advogada, ela é muito bacana, porque, poxa, você explicar nexo de causalidade, por exemplo, que é um troço tão distante da vida das pessoas, quando você tem um caso, né, uma causa, claro, guardando sigilo, etc., aquilo se torna muito mais factível, aquilo se torna muito mais claro. Mas a partir da advocacia, eu sentia também a necessidade de aprofundar nos conceitos, de avançar nos conceitos, que é coisa que a pesquisa me permitia. Então, isso, assim, para quem está na faculdade, buscar professores que tenham perfil de pesquisa, programas institucionais. Então, por exemplo, o Promove, onde você estudou, ele fez o seu PIBIC, que é o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica. Inclusive com bolsa, né? Coisa tão inesperada, né? Uma faculdade particular com bolsa de pesquisa, sim, o Promove já tem alguns anos. Mas não, olha, Carla, são muito poucas bolsas, etc. É possível fazer pesquisa sem bolsa? Claro que é. Eu não fiz pesquisa com bolsa durante a faculdade. As pessoas acham que eu sou a rainha da iniciação científica, mas a minha iniciação científica durante a faculdade, ela foi muito autônoma. Em que sentido? Eu corri atrás de uma professora, a professora Silma, que é minha mãe de vida, minha orientadora de vida. Me atraí, me apaixonei lá pelos meus temas, ela colheu, e eu fui pesquisando e escrevendo artigo. E, cara, mas a gente publica artigo durante a faculdade? Publica sim, gente. Dá para publicar. Mas tem que ser junto com o professor? Olha, pode ser junto com o professor, e você pode publicar sozinho. Tem muita revista, tem muita coisa legal para publicar. Mas, Carla, eu tenho dúvida de metodologia. Talvez essa seja uma dificuldade grande que a gente tenha na graduação. E essa era uma dificuldade para mim também. Gente, aí é hora da gente também correr atrás. Tem tanto livro. E hoje, mais do que na minha época, porque na minha época eu tinha que pegar aqueles livros de metodologia da pesquisa jurídica e ir para minha conta. Hoje a gente tem curso na internet de qualidade. Também, internet é um negócio complicado, né, Tawane? Tem coisa muito boa, tem coisa muito ruim. Pegue plataformas, peguem os cursos disponibilizados muitas vezes pelas grandes faculdades do Brasil. No Coursera tem vários cursos gratuitos, né? Você pega certificado se quiser, de metodologia. Eu até me inscrevi sobre isso e lá tá gratuito. Se eu quiser o certificado ao final do curso, eu pago lá e tal. Mas é se eu quiser. Mas depois você pode fazer o curso inteiro, ter o acesso ao material sem precisar. É curseria, sem precisar pagar
absolutamente nada. E com faculdade de renome, não é assim. Você vai pensar, eu preciso desse certificado? Tá, no final, como eu disse, você pode optar, mas esse certificado talvez não vai ser o que vai fazer. Fiz um curso de metodologia da pesquisa científica, não vai ser o que vai fazer a maior diferença no seu currículo, mas aquele conhecimento vai. Porque a gente tem formas de pesquisar muito interessantes. E, na verdade, um dos pontos que a gente está descortinando na pesquisa jurídica é sair da pesquisa teórica e ir para o campo. Aquilo que a gente acha que é só na saúde que tem, né? Que é fazer entrevistas, coletas de dados, etc., que a gente acha aquelas áreas que se julgam científicas, a gente também está aqui no direito. E dá para produzir muita coisa legal. E não é difícil nesse ponto, porque, gente, entendo, até eu penso assim, nossa, campo é difícil às vezes, pesquisa é difícil. Mas não é um mundo impossível. Às vezes, fazer uma boa coleta de dados com uma análise é mais fácil, porque é mais objetivo, e aí a gente tem uma dificuldade na objetividade no direito, é mais fácil você analisar dados, né, concatenar e tudo, do que fazer um longo texto com muita bibliografia, com muita teoria. Então, assim, uma dica é isso, buscar essas plataformas, a gente consegue cursos de grandes universidades, faculdades, né? A FGV sempre lança cursos disponíveis, a USP tem algumas plataformas, para a gente ver esse lado, como é que faz pesquisa. E ficar de olho. Tem os congressos de pesquisa no direito, o Comped, por exemplo, se inscrever, correr atrás. A gente tem caminhos. Talvez não sejam os caminhos óbvios, aqueles caminhos que estão ali ofertados como estude para o OAB, estude para um concurso público e etc. Mas eles existem. A gente só precisa correr atrás disso. Mas pensando em quem está fazendo durante a faculdade. E quem já formou, né, Tawane? E agora, um pouquinho depois, está aí se abrindo para isso. O que eu digo? Não é um caminho muito diferente. Só que você não vai ter a iniciação científica que a Valesca está falando, deveríamos fazer ali dentro da faculdade. Mas iniciar cientificamente não tem momento, não tem que ser dentro da faculdade. Então você pode sim criar um projeto de pesquisa. Carla, mas eu preciso de um orientador. Seria bom, é bom ter um orientador. O orientador, de uma certa forma, ele nos guia, ele nos transmite segurança pela experiência. Mas você faz pesquisa sem orientador também. Então, defina um problema. Defina uma pergunta que você tem vontade de responder. Trabalhe o porquê você gosta daquele tema, o que você acha que aquele tema pode contribuir para o conhecimento. Entenda, uma coisa importantíssima na pesquisa. Hoje eu estava conversando com uma orientanda, ela está falando sobre Covid, na situação da população carcerária no Brasil. E pensando numa questão de responsabilidade civil do Estado, porque isso está sendo pouco noticiado, mas a gente tem mortes de Covid por aglomeração em presídio, né, gente? Vamos falar que é um ambiente bem propício. E aí eu falei com ela assim, mas tem uma coisa errada aqui na sua parte teórica. Ela, mas se eu trocar isso que eu falei, eu vou mudar a minha resposta. Mas é isso que é uma pesquisa. Uma pesquisa envolve a gente estar aberto para concluir o oposto do que a gente pensou inicialmente. A gente refutar as nossas hipóteses. E uma coisa que eu assim, né, nessa fala sua nós temos que largar um pouco das nossas convicções pessoais para ser um pesquisador. Porque é isso, nós somos seres formados sociais, então temos influência do nosso cotidiano. Mas para uma pesquisa, a gente tem que, por mais que a nossa motivação para iniciar aquela pesquisa seja X, temos que estar abertos para a resposta Y. E eu vejo muito, eu tenho sentido, até mesmo com essa fala sua, e essa abertura também de desprender de crenças pessoais para fazer uma pesquisa, para que ela realmente seja uma pesquisa de resultado, que gere verdade, né? Eu vou dizer assim, não verdade, eu acho que nada tem verdade absoluta, mas para uma pesquisa, para se gerar um resultado isento de dedinhos, né, dos outros, de outras pessoas, é necessário abrir mão desse toque pessoal. Vou usar essa palavra, assim, que eu acho que é o melhor. Que claro que não existe neutralidade perfeita, isenção perfeita. Não estou falando que a gente tem que ser o Sérgio Moro, mas a gente também não consegue ser absolutamente, né? Mas você tem que conseguir um certo distanciamento para que você consiga enxergar o outro lado. Essa é uma preocupação que eu tenho muitas vezes com as minhas orientações, porque as pessoas vêm com a ideia pronta
E é aquela história da bolha, né, da pós-verdade, que eu só busco argumentos, textos que confirmem o que eu estou falando. Mas, na verdade, o trabalho mais árduo na pesquisa é buscar aquilo que refuta, que vai Não. contra, para que, dialogando com o outro, eu mantenha ou não aquilo que eu estou pensando, que é aquilo que eu estou estabelecendo. E quando a gente pensa isso, é muito importante para quem está aí querendo pesquisar, querendo publicar, porque quando você vai publicar numa revista de boa qualidade, a revista vai te cobrar isso. O Uhum. parecerista, e eu sou parecerista de revista, a gente lê o trabalho pensando nisso. Esse sujeito problematizou efetivamente, porque essa problematização tem que estar no seu texto. Problematizou? Senão eu vou devolver o texto dele com uma observação que ele tem que problematizar. Então, assim, é confortável pesquisar apenas com aquilo que confirma o que a gente pensa. Quando Em a eras gente... de redes sociais, a gente segue, teoricamente, eu falo assim, é um paralelo. Nós É a mesma seguimos, lógica. teoricamente, tende a seguir quem gostamos, quem tem a mesma opinião que a gente, e esquece um pouco de olhar o lado daquela pessoa que fala ao contrário. Claro que tem extremos e tal. Eu antes segui essa linha. Só vou seguir quem eu quero, que eu gosto, quem fala a mesma língua que eu. E aí eu comecei a falar, peraí, eu preciso ter um ponto de equilíbrio para entender o que o outro está falando. Como eu vou sustentar a minha ideia, o que eu acredito, se eu não estou vendo o que o outro está falando, não estou entendendo os argumentos dele. Eu A gente notei fica isso em rede alienado, social. né? A gente fica alienado. E é isso, na hora que você vai publicar, você vai sair da sua bolha. Se você quer publicar numa boa revista, você vai sair da sua bolha. E aí você vai ser questionado. Então você tem que antecipar, isso tem que fazer parte do seu processo de pesquisa. Questionar aquilo que você está fazendo. Para chegar a um resultado mais completo, chegar a um texto que efetivamente, eu não vou dizer que esgote o tema, porque não existe esgotar temas em qualquer área do direito, mas que aborde de uma forma completa. E Uhum. isso, voltando ao que a gente estava fazendo, você já pode começar a fazer durante a faculdade e você pode começar a fazer em qualquer momento. Acho que talvez com a maturidade, né, Tauane, depois de alguns anos, isso fica um pouco mais fácil. Fica muito mais Sim. fácil você encontrar aquele tema que te interessa, criar o problema que você acha que você precisa responder depois. Não, acho que isso é uma questão de momento. Durante a faculdade, o orientador vai te ajudar a isso. E na hora de pensar esse problema que eu quero estudar, e é isso, os cursos de metodologia, mais uma vez, a Alessa falou também aí também sobre a riqueza que a gente tem disso no Brasil, tentar fazer um recorte temático. Porque o olhar do leigo sobre a pesquisa, muitas vezes ele nos impele a escolher estudar o mundo. Tipo assim, eu quero estudar, vou fazer uma pesquisa sobre direitos da personalidade. Não dá. Sinto muito. Não dá para pesquisar direito da personalidade? Dá, mas você não vai chegar em resultado nenhum, porque você vai achar muita coisa. Isso é uma tese de doutorado escrita em 15 anos em Portugal, que é o Capelo de Souza. Vamos lá. Então, assim, chegar a um recorte interessante do seu tema, com tempo, lugar, tudo bem recortado, para você começar a fazer aquela pesquisa. E você pode escrever. E onde que eu acho fonte, Carla? Bom, fonte hoje da pesquisa é um negócio que aperta, porque a gente tem muita coisa, volta a dizer, internet. Muita coisa, mas muita coisa sem qualidade. Procure saber. Artigo de revista, Carla, é bom? Excelente, gente. Manual, aqueles manuais que a gente estuda na faculdade, carimário, cursos de direito civil, etc., eles não são boas fontes em geral para pesquisa, tá, gente? Porque eles são muito genéricos. Então, quando você vai para livros específicos, artigos científicos, normalmente você tem até fontes melhores. Mas também temos que aprender a buscar onde, né? A gente tem boas revistas. Eu sei falar na minha profissão, obviamente, boas revistas. Mas a gente tem as próprias métricas dos órgãos oficiais de medir a qualidade de uma pesquisa, o alcance de uma pesquisa, de uma revista, desculpa. E aí, quanto melhor a nota, por exemplo, a Qualis, não é isso? Que é a avaliação feita pela CAPES e das revistas, uma revista de Qualis A1, você sabe que o artigo é muito bom. Porque para publicar nessa revista, o sujeito foi avaliado por 2 pareceristas muito fortes. Então, assim, busquem boas revistas. Artigos dessas plataformas abertas na internet, às vezes são bons. Bons autores, depende. Eu publiquei no Migalhas algumas vezes, considerando aí que eu sou uma boa autora, né? Olha a modéstia. Eu já publiquei, mas não são os meus grandes artigos científicos que vão para essas revistas. Não fica preso também. Conjur, Migalhas, Navigando, etc., você tem ali um certo prejuízo da qualidade do seu trabalho. Mas sim, você pode chegar naquele artigo para sensibilizar para o tema, muitas vezes,
para ver o quê? Olha, a Carla publicou no Migalhas, lá aquele texto dela, mas ela está colocando outras fontes, não tá? Então eu vou correr atrás das fontes que a Carla fez. Hoje, pelo menos, tem muita coisa na internet. Coisa boa, né? Então a gente tem boas revistas que são feitas no formato online. E aí você tem uma facilidade de acesso que na minha época, gente, começo, até meu mestrado, eu tinha que pegar a lista dos artigos e achar a lista dos artigos que tinham dentro de uma revista, era outro parto. Aí eu tinha que ir lá na biblioteca do Tribunal de Justiça, porque da UFMG as revistas não estavam muito atualizadas, nem sei como é que está muito agora. Ou na PUC. Tinha que tirar xerox, porque não tinha um celular bonitão para escanear na hora. Tinha que tirar xerox, gastava um mundo de dinheiro, carregava um mundo de revista, era um problema de coluna junto com a pesquisa, vinha junto. Para ler era aquilo, fazia pesquisa. Fazer fichamento em folha. Hoje em dia o fichamento dá para fazer no celular, pelo ter um programinha, você faz um fichamento. Altos programas bacanas, né? Meus orientandos falam muito, porque assim, isso já existia desde meu doutorado, mas eu ainda não entrei nesses programas como o EndNotes, por exemplo, em que você já coloca o trecho, já coloca as informações. Eu ainda tenho um método um pouco arcaico. E, ó, gente, para quem está querendo escrever, uma dica. É uma coisa que eu já fiz errado muito, até no meu mestrado, e dá um trabalho cão. Você está lendo o livro. Então, estou aqui com o meu Bioética e Covid, que eu estou lendo até para a aula que eu vou dar amanhã um artigo. E aí você está lendo, o que a gente faz? A gente lê, a gente grifa, eu sou a grifadora da leitura, acabou e pronto. Você não, depois de ler 25 livros, não sei se você vai ler o seu artigo, mas para a minha dissertação eu li muito mais que isso, você não sabe onde estava aquela ideia que vem na sua cabeça depois, em qual autor, se quer em que livro, tá? Então, facilita a sua vida. Hoje eu leio com um arquivo aberto no Word, esse é o método arcaico da Carla, tem programas que facilitam essa vida da gente. Com o arquivo aberto do Word, eu já vou digitando os trechos que me interessam. Quando o livro é impresso, quando o livro é online, Ctrl+C, Ctrl+V, já coloca a página, deixa a referência no formato da BNT para também já facilitar a minha vida. Porque ali, depois, eu vou exatamente ali com os trechos que me interessaram. E nesse arquivo, eu ainda vou fazendo comentário. Porque aquele trecho, ele faz algum sentido do que eu queria escrever. Por que ele me interessou? Ele me interessou porque eu quero fazer essa análise dessa forma, dessa forma. Eu já coloco ali, eu costumo usar cores diferentes para marcar isso. Porque depois, na hora de escrever, é muito mais prático. Você já vai puxando em cima daquilo que você já estava pesquisando. Então, assim, tem alguns macetes que funcionam para uns, outros não, e tudo, mas que a gente vai aprendendo. Então, isso, o acesso a fontes hoje está muito mais fácil. Claro que a gente também quer usar os livros escritos, os livros impressos, desculpa. A gente tem os livros clássicos, que são importantes numa pesquisa. Claro que fontes atuais, coisas novas são boas, mas o clássico também é importante. Às vezes, sim, usar o Caio Mário. Não é que é proibido de usar o Caio Mário numa pesquisa. A gente só não faz uma pesquisa só com o manual de direito civil, porque ele não tem a profundidade. Eu estou traumatizada com a Nelson Rosenwald, ele me perdoe, mas eu sou muito traumatizada com ele. Me conta. Eu tive que copiar o livro, literalmente, então eu fiquei bem traumatizada. Estou vendo que o Caleb está uma referência de bioética dentro do direito constitucional. Bom, quem trata de temas que tangenciam bioética e direito constitucional é o Barroso, né? Porque ele fala muito de autonomia, da dignidade, etc. Mas, assim, não tem um livro específico sobre bioética, mas ele tem muitos textos, Caleb. A bioética é tão ampla e ela tem uma interface com o constitucional e com o civil tão grande que uma referência assim é difícil. Eu poderia te falar assim, dentro de um tema, eu quero falar de morte digna, aí eu vou te dar algumas referências, a gente consegue discutir aqui de uma maneira ampla. Mas então, assim, essa questão da escrita, de otimizar essa escrita é muito importante, porque eu já tive que reler muita coisa por não saber onde é que estava. A Rose ali falando, já precisei tirar referência de artigo que não achei de onde tirei informação. E aí você não pode usar aquilo, você tem que tirar uma parte do seu artigo que você não sabe onde você tirou. Comecei a fazer uma gestão de conhecimento. Eu uso o Notion, que o Notion ele é melhor, não é que é melhor, ele além de ser gratuito, ele está acima do Evernote, porque nele você consegue fazer várias coisas. Então, você cria cadernos, cria método Kanban e tal. Eu comecei a fazer gestão de conhecimento. Todo livro que eu leio, todo curso que eu faço para ele todas as ideias, todas as referências ali, para eu conseguir não me perder. Porque eu falei, gente, de onde eu tirei isso? Eu tenho certeza que isso aqui não saiu da minha cabeça, do início em algum lugar. E aí eu já vou na minha aba de pesquisa, digito o trecho, aí eu já encontro onde foi que aquilo estava escrito. E aí eu consigo catalogar, eu faço planilha catalogando os livros. Então, dentro dele eu consigo fazer muita coisa. Eu faço uma planilha, a planilha vem de tudo, separo por tema, por tags. Então, ficou
eu falo que eu faço hoje com ciclos, mas gestão de conhecimento, porque eu estava ficando extremamente perdida. Eu pegava 300 livros e não sabia onde estava, ficava procurando, e haja tempo, né? Faz toda a diferença, realmente. E aí, assim, uma das coisas que se pergunta, por mês, eu tenho vontade de dar aula, eu tenho vontade de seguir na pesquisa, e eu vou fazer uma pós ou eu vou fazer um mestrado? Né? Eu vou fazer uma pós lá ou eu vou fazer um mestrado? Bom, eu acho que a gente fala pouco sobre para que cada um serve na graduação. Uhum. E, de fato, quando a gente pensa, a pós-lato ela é uma pós muito mais prática, voltada para o mercado, voltada para a sua atuação na prática do direito, não na pesquisa do direito. Ela é muito mais ainda, ela dá muito mais continuidade ao que a gente tem na graduação, não é isso? Então, tanto que a gente tem muitas pós que são de advocacia, que são ligadas a esse perfil mais. Uhum. Então, normalmente, a pós não é esse lugar em que você vai ter uma profundidade de pesquisa. Mas também a gente não tira isso completamente do faro, não. Existem perfis também distintos de cursos de pós-graduação lato sensu. E alguns que têm um perfil de maior profundidade. Por exemplo, na bioética, já que a gente tem falado aqui, a Valesca falou também da bioética do direito ambiental, Valesca, isso é o que a gente chama de macrobioética. Ela fala de uma bioética da sobrevivência humana na Terra. E por incrível que pareça, essa é a primeira bioética que surgiu com o Potter, que foi um dos precursores da bioética. Ela ficou lá de ladinho, porque a gente desenvolveu muito mais a bioética clínica, que é da relação médico-paciente. Mas cada dia mais a gente retoma essa ideia de que a bioética ela vai além de relações humanas dos cuidados da saúde. Mas na pós, por exemplo, a pós que eu coordenei, apesar de ter sido um cursinho, né, que era lá no Supremo, junto com a Faculdade de Arnaldo, com um perfil muito prático, a gente teve belíssimos artigos sendo desenvolvidos juntos, porque a gente tinha um perfil de professores que eram também pesquisadores. Mas nessa área, a pós da PUC, que é coordenada pela Maria de Fátima Freire de Sá, pela Fatinha, ela é uma pós que tem um perfil mais acadêmico. Então, você também, na hora que você vai escolher a pós que você vai fazer, você pode encontrar algumas que tenham um perfil mais ou menos acadêmico. Mas sim, aonde que você vai efetivamente entrar numa imersão maior em pesquisa é na pós que a gente chama de estrito sensu. A lato sensu é isso que a gente chama de pós, para fazer uma pós, fazer uma especialização, que não é muito voltada para pesquisa, apesar de poder ser. A gente tem algumas pós que abrem espaço para pesquisa. Mas quando você quer uma profundidade maior, aí você vai para estrito, que é quando a gente tem os programas de mestrado e os programas de doutorado. Porque ali, sim, dentro de um mestrado e doutorado, é pesquisa pura. Salvo tem mestrados profissionais, que eu acho que no direito ainda nem tem. Mas, em geral, meu foco ali já é um aprofundamento científico de pesquisa. E veja que, Valesca vai sentir isso um pouco entrando agora no mestrado, algumas pessoas vão sentir, mesmo tendo pesquisado na graduação, como eu pesquisei, você tem um choquezinho no mestrado, porque aí agora a carga daquela exigência, ela aumenta. Mas ok, a inspiração que você tem, a abertura que você tem também é muito maior dentro do mestrado. As disciplinas que a gente faz, você não vai ter direito civil parte geral no mestrado. Você vai ter temas atuais de direito à personalidade. Você vai ter temas de bioética na pandemia. Então, você vai ter temas, temas do coisa X segundo o autor Y. Então, você vai ter também disciplinas e estudos que são de aprofundamento. Então, fica essa dica. Às vezes, quando você está muito perdido, uma pós-lato faz sentido para um despertar. Mas para pesquisa mesmo, a gente tem que ir para pós-estrito. Então, esses caminhos que a gente vai fazendo depois que a gente forma e também quer enveredar aí na pesquisa, né? Nossa, eu estava com um plano de começar o mestrado, mas aí eu engravidei, porque não falei, e veio pandemia. Eu falei, gente, é muita informação. E eu já tinha feito alguma pós mais especializada, e aí eu comecei a fazer uma pós de docência jurídica, mas mais para entender mesmo essa essência na questão da docência. E aí, essa objeção que hoje a pós-graduação, você não precisa fazer o TCC, é opcional nessas, que não está entrando no mestrado, no doutorado, então é opcional. Mas nessa de educação que voltada para a docência jurídica, ela já é obrigatória. Tanto que eu estou falando muito sobre o ensino, uma das minhas linhas é muito sobre a formação do curso, né, de direito e as formas de aprendizagem, as metodologias ativas.
palavras assim. Eu tenho muito procurado isso, isso tem me dado uma base, apesar de ser uma pós, é uma especialização, mas ela tem me dado esse sentimento de pesquisa, esse pertencimento. E eu busco, sim, o mestrado, mas também tem que entender a realidade, porque o mestrado te pede uma Tempo dedicação que talvez você e custo, não né? tenha no momento. Eu, por exemplo, hoje não tenho essa disponibilidade para o mestrado porque eu não seria de 9 meses. E vamos lá, Não que é impossível. Eu estou na pandemia, não tem com quem deixar criança. e vamos lá, né, Tawane? Não dá para ser mais aquela mentalidade que muitos têm na graduação de que eu preciso da aprovação, preciso do título. O que adianta você Uhum. fazer um mestrado se você não tiver a profundidade, se você não tiver o ganho de conhecimento daquilo? Esse título, eu vou ser mestre. Gente, ser mestre, claro que é importante, claro que é um caminho importante na carreira, mas ele não vai, o título por si só não vai mudar a sua vida. O que vai mudar a Sim. sua vida é o que vem junto com o título, em termos de aprimoramento, de capacidade de pesquisa, que te abre, inclusive, para outras possibilidades, como um doutorado. Então, fazer um mestrado, ter essa escolha, ainda mais para quem vai ter que fazer sacrifícios na vida, como você, no seu sacrifício de tempo, outras pessoas vão ter um sacrifício financeiro. Pagar um mestrado é caro hoje. Tem que ser algo que realmente seja um projeto da sua vida. E não como eu quero ter mais um título, eu quero agregar isso no meu currículo. Porque infelizmente, o mestrado hoje você não vai ser o grande diferencial do mestrado no seu currículo. Então, assim, Vai ser um aproveite. choque. E é um choque, porque às vezes você fala, eu tenho mestrado e a outra pessoa tem mais prática. Se você está falando de mercado de trabalho, de empresa. A pessoa que tem mais prática, ela tem mais resiliência, mais adaptação, ela se adapta melhor na situação, ela vai conseguir a oportunidade e quem tem o mestrado, o doutorado pode não conseguir. Isso fala de mercado. Então, tem que ter esse projeto. Eu vejo o mestrado por si só, ele não justifica. Porque se você vai seguir uma docência, você tem que entender a transformação que você vai estar construindo aquilo, tanto sua quanto para quem vai ser aplicado o seu mestrado. É a sensação que eu tenho tido, até mesmo por escolher fazer mais para frente, porque fazer para tirar 60, eu brinco que na faculdade, a Isabel vai lembrar disso. A gente chegou no período que falava assim, gente, 60 já é 100 para mim, porque eu não sei fazer conta mais. Se 60 virou 100, a mesma coisa que a gente vai fazer a prova da ordem, né? Que tirou 6 ali, 6 é 100 na segunda etapa. Quem tirou 10, quem tirou 6, a carteira é a mesma. Então, mas no mestrado, eu sinto que eu não posso me permitir pensar dessa forma. Se eu quiser levar aquilo para a vida, pensar que eu quero só passar, pegar o resultado na banca, pronto, guardar, emparedar mais um diploma. Não é eu acho que não seria essa essência, né? Essa não é a essência de quem quer realmente seguir uma pesquisa e seguir uma docência. O mestrado não vai te garantir docência hoje. Hoje é triste que às vezes as pessoas dizem, eu vou fazer um mestrado para ser professor. Não, mestrado não te garante hoje uma vaga para lecionar, infelizmente. Na minha época ainda era bem melhor que hoje. Hoje não garante. Mas, se você faz um bom mestrado, se você consegue desenvolver boas publicações, aí você consegue passar na frente. Porque não adianta o título sozinho, porque agora nós temos enxurrada de mestres também entrando no mercado anualmente. Mas quando você entra com essa cabeça do proveito que você vai ter ali, e aí eu estou vendo você falando, a Rose que está aqui participando também, Rose foi aluna da minha primeira turma também, primeiro, segundo, das pessoas que viveram Carla 23 anos sem saber o que fazia na vida. Já era mestranda, mas quase morria, né? Mas o amadurecimento, às vezes, ele faz com que a gente faça o mestrado com outra cabeça. Para mim, fazia muito sentido, porque eu já era a pesquisadora desde a época da faculdade. Mas, às vezes, quando você não está pronto, é melhor esperar um pouquinho para aquilo fazer sentido e você ter um bom mestrado. Do que fazer pelo título, gente. Fazer pelo título, não. Faça outras coisas. Faça outras coisas. Não, vai fazer esses cursos que a gente tem nas plataformas virtuais, de novas habilidades, que o mercado vai te absorver mais do que com mestrado. A menos que você queira. Se você quer aquilo, escolheu, achei um tema, eu vou entrar porque eu vou tentar uma vaga na federal e eu fiquei sabendo que aquela área eu acho que vai ser mais fácil. Pelo amor de Deus, gente, não, pesquisa não é o mais fácil. Porque, volto a dizer, pesquisar o que você não gosta é inferno. O trabalho não vai ficar bom. Então, escolher. Faça daquilo aquilo que te move.
E aí você vai conseguir ter sucesso com o seu mestrado. A Rose está sensibilizando para isso agora, que a gente já deu umas conversadas sobre isso também. E eu fico muito feliz de ver, como a Valesca me falou no outro dia, que às vezes a gente inspira nesse processo, né? Inspira por mostrar como exemplo de uma pessoa que sempre gostou de pesquisar, inspira por não só inspirar, mas como dar força de dizer, gente, existe, a pesquisa existe, a pesquisa é para todo mundo que quer pode pesquisar, e não tem ninguém que não está apto para pesquisa. Foi o que a Valesca me falou, eu achava que eu não conseguiria. Eu falei assim, vai, você consegue. Sim, a pesquisa é para todo mundo. A gente tem pouca cultura de pesquisa no nosso país. Hoje, eu não tenho filhos, olha só, tá o ano que passou na minha frente. Eu tenho filhos alunos, como dizia a professora Silvia. Eu não tenho filhos, mas eu tenho 2 sobrinhos que são paixões da minha vida. E uma coisa que porque na minha família eu sou a pesquisadora, né? Eu sou um perfil talvez um pouco diferenciado, porque não tem outros pesquisadores. Mas uma coisa que eu quero poder incutir neles é ensinar para eles que pesquisa se faz apenas na faculdade, sabe? Várias coisas na nossa vida podem virar pesquisa. Porque é isso. A pesquisa ela pode ter muito mercado também, a pesquisa ela pode ter vários resultados. A gente só precisa ensinar as pessoas a pesquisar. Muitas vezes a gente não aprendeu, a nossa geração não aprendeu, a minha geração não aprendeu, a sua aprendeu mais ou menos. Mas é isso, é passar isso para frente. Isso para mim é uma missão pessoal um pouco. Nossa, eu tenho muito que agradecer pela aula, né? Porque isso, talvez na época da faculdade eu não teria essa maturidade, porque eu realmente acreditava que eu seria advogada trabalhista, que seria a minha área, porque eu venho de um ambiente empresarial, eu vivo um ambiente empresarial desde muito nova. Então eu imaginava isso. Eu ainda vivo em um ambiente empresarial, em um ambiente empreendedor. Até agradeço por isso, porque me dá uma visão diferente. Eu me sinto com uma visão muito diferente de quem acabou de sair do direito, essas questões, eu sinto isso em mim, graças a esse ambiente empresarial que eu vivi. Mas essa questão de pesquisa, eu falo, hoje, se eu estivesse na faculdade, seria totalmente diferente. Eu ia colar no professor, eu ia ser a aluna mais chata do universo, no sentido de que eu ia estar ali com o professor anotando cada linha do que ele fala, no sentido de tentar entender por que ele está falando daquele jeito, por que ele está explicando daquele jeito. Que sentido tem a matéria estar sendo ministrada daquela forma? Isso tudo hoje, com 4 anos já de formada, né? Pouco, para comparar, mas 4 anos depois, eu consigo ter essa visão de que eu voltasse para a faculdade eu seria de uma outra forma. Mas tudo bem, foi o melhor que eu podia ser naquela época, era a minha realidade. Hoje a maturidade já me mostra outros caminhos e eu vejo hoje os caminhos da pesquisa de outras formas. Eu realmente achava isso, não é para mim. Eu pensava, eu não passei no cinema federal, não. Porque tem muito isso, não é federal que vai, é só quem está ali. A gente acaba, principalmente para quem vem de faculdade particular, tem essa visão muito assim, distante, porque a federal parece que todos os recursos estão lá, o melhor está lá. Não. Então, não é. E aí você começa aí você começa a viver e sentir que não. E também é um caminho que eu não conhecia. Eu realmente acho que eu e milhões de outros alunos do direito poucos conhecem esse caminho e quais são as possibilidades, o que é, o que se faz. Para a mulher existe ainda essa questão de ser né, mãe, existem muitas... É mais uma carga, né? É mais uma carga, então você começa a realmente se achar não, que aquilo não é para você, mesmo lá no seu interior, tá falando assim, nossa, eu gosto disso, acho legal isso, falo isso diferente, você contando na sala, da sua experiência ali quando eu tive a última matéria com você no 10º período, eu tava assim, nossa, interessante, mas pra mim não. Isso aí é federal, eu não vou ter tempo. E aí é assim, a gente realmente sente não pertencer. Eu acho que isso também vem muito do histórico feminino, no ambiente de ser mulher. A gente tem tanta sobrecarga que a gente começa a sentir que não faz parte. Então, ver mulheres construindo esse caminho também na parte de pesquisa mostra pra gente que é possível. Eu falo muito isso. Depois que eu tive uma filha também, eu falo, gente, hoje eu tenho que mostrar para ela a possibilidade. Pode parecer que não, mas vamos ver as possibilidades. Existe sim.
E é isso, vem muito de casa. Como eu falei, eu comecei muito por causa do meu pai. Meu pai me abriu muito para pesquisa, para bioética mesmo. E aí a gente tem que tentar abrir os outros. Eu falei, eu não tenho filho, eu abro as outras pessoas, falando do que eu gosto de fazer, orientando muita gente. E aprendendo, gente. Tô vendo, a Rose perguntou que ela leciona há muitos anos, sente falta do mestrado para orientar e a gente vê muita metodologia no mestrado. Claro que tem variações entre mestrados, né? O meu mestrado, a gente costuma ter uma matéria só de metodologia, mas a metodologia a gente aprende muito fazendo pesquisa. Assim, resumindo a resposta, Rose, depois eu te falo isso pessoalmente também, a gente aprende muito fazendo. A minha capacidade de orientação aumenta quanto mais eu oriento. Então, isso é da vivência. Então, tem que começar, gente. Tem que dar o pontapé. Literalmente. Então, eu queria agradecer o espaço. Foi uma delícia conversar com você. Conte sempre que quiser comigo, além do meu carinho de professora e orientadora, que você sabe que você tem sempre. Eu falo que eu não consigo não chamar você de professora Carla. Eu falo, gente, ela já nem é minha professora mais, mas a professora Carla fica em tudo. Eu mando mensagem para você e falo, professora! Já fica automático. Eu falo, gente, eu até lembro uma postagem que você fez há um tempo atrás falando de qualquer lugar, brota um aluno, você sai Meu nome não é professora. Mas você já tirou senhora, tá bom. Referência, né? Porque a gente vive essa referência. É o contato, acho que é isso também. Seguir o caminho, tanto da docência, da pesquisa, você tem essa referência. E a pessoa meio que não consegue desassociar. Chega um ponto você não desassocia que a pessoa é seu professor, seja tanto se ele marcou positivamente ou negativamente, você não consegue desassociar aquele título de professor. Então, eu agradeço muito. É o maior título que tem esse professor. E eu agradeço muito você ter aceitado, porque quando eu convidei a polícia, a Carla tem tanta coisa para fazer que eu acho que ela não vai aceitar. E tem tantas. E várias pessoas estavam na escola. Várias pessoas, eu troquei de ideia com muitas amigas conhecidas, e a gente muito falaram sobre isso, de não conhecer, de nem saber o que é a carreira de pesquisadora. Que fala. Eu falei, é sexta-feira no Globo Repórter, você nem sabe. Onde estão? Onde publicam? Como fazem? Gente, exatamente. Pesquisa é para todo mundo. Todo mundo que quer. Não é todo mundo não, porque tem gente que não gosta. Ok, mas quem gosta tem que estar. Eu agradeço muito, Carla. Muito obrigada mesmo. Espero que eu vou deixar a live salva. Vou passar ela para o YouTube também, porque no YouTube a entrega vai ser melhor para quem pesquisar sobre esse assunto, porque eu acho que muita gente, né, ficar limitado só aqui, muita gente precisa entender, muitas mulheres precisam entender que existem caminhos que é possível, mesmo quando aquela vozinha lá dentro fala que não é, mas se você quer, é possível, não vai ser fácil, não vai ser entregue de bandeja, como você falou aqui muito bem, não é nada entregue de bandeja, mas eu vou deixar também salvo aqui, vou deixar salvo no YouTube, para ficar mais fácil, mais pessoas terem acesso a essa aula, né, sobre como é a pesquisa. Muito obrigada mesmo. Fiquei muito feliz e honrada de ter recebido você aqui. Eu que agradeço. Um beijo enorme para você, um beijo para você pequeno, um beijo para todo mundo que está aqui. Foi ótimo. Um papo delicioso. Muito obrigada. Numa quarta-noite. Beijo. Tchau. Tchau.